Preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos o verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho. O Rei sobre a montanha, vejo cada dia melhor. Vejo um Rei sobre a montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Meus irmãos e irmãs, alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Diz o mensageiro de Deus: meu povo, escute os meus conselhos, ó Israel, como eu gostaria que vocês me ouvissem. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Preparem o caminho para o Senhor passar. Diz o poeta: escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales montes reverente, recebei-o muito contentes. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar com Deus em oração, meus irmãos. Amado Deus, nosso Pai eterno,
Obrigado pela oportunidade de celebrarmos novamente o tempo de Advento e recordarmos a mais bela história de todas, do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Graças te damos porque enviaste teu Filho para nos salvar de nossos muitos pecados, pecados que têm trazido dor e lágrimas. Tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós e perdoa-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Consola-nos, Senhor. Nos livres do cativeiro. Sabemos que o sofrimento vem porque merecemos. É o castigo que merecemos por desobedecermos a tua santa vontade. Concede a todos nós o Espírito Santo, para que a tua santa palavra nos ensine o caminho que devemos andar. Fortaleça nossa fé e confiança em tuas promessas e nos capacite a produzir frutos dignos de arrependimento, limpando nossos corações. Abençoa nosso culto com a tua presença e bênção. Ouve-nos, por amor de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus e começamos com o Salmo 85, onde o povo de Israel, após o retorno do exílio da Babilônia, em oração pedem perdão e ajuda a Deus, como já havia feito no passado, quando Deus havia libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. Vamos ouvir. Salmo 85. Salmo do grupo de Corá, ao regente do coro. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Vamos agora à leitura do Antigo Testamento em Isaías capítulo 40, versos 1 ao 11.
onde Isaías anuncia que Deus iria fazer com que seu povo prosperasse novamente, iria consolá-los. O profeta anuncia a vinda do mensageiro que iria preparar o povo para a vinda do Salvador, dizendo: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Vamos ouvir. Leitura do livro de Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 11. Mensagem de consolo. O Senhor, nosso Deus, diz: console, console meu povo, fale carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: prepare no deserto um caminho para o Senhor. Abra ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. E terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará sua glória, e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como a flor do mato. A erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o Senhor Deus está chegando. Destaque 9c. Falem sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o Senhor Deus está chegando. Oração. Deus forte e poderoso, o Senhor já veio uma vez. Vem hoje na mensagem de boas notícias e virá novamente para julgar o mundo com justiça. Fortalece nossa fé para que, sinceramente, arrependidos, estejamos preparados para receber nosso bom pastor. Amém. Agora a leitura do Novo Testamento está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 14. Além de um alerta contra os falsos profetas, como profeta do futuro, Pedro anuncia o dia do juízo final, o dia da segunda vinda do Senhor Jesus em poder e glória. Vamos acompanhar. Bom dia, leitura do livro da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 14, com destaque no versículo 11. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam, pelo contrário. Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, um dia, o Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado. A terra é tudo e tudo que existe nela vão sumir, esperando a vinda do dia de Deus. Sabendo que tudo isto vai acabar sendo destruído, e sabendo que tudo isto vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele, esperando a vinda do dia de Deus, e façam o possível para que Ele venha.
venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus e sem mancha e sem culpa diante dele. Destaque no versículo 11. Esperando a vinda do dia de Deus. Sabendo que tudo isto vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele, esperando a vinda do dia de Deus, e façam o possível para que venha logo. Oração. Santo Deus, o grande dia da volta do teu Filho, Jesus, se aproxima. Leva nós ao sincero arrependimento dos nossos pecados e molda nossa vida para ser agradável e dedicada ao Senhor. Amém. Convido agora os irmãos para a leitura do Santo Evangelho do segundo domingo no Advento. Está em Marcos, capítulo 1, versos 1 a 8, onde o evangelista nos apresenta João Batista, o cumprimento da mensagem anunciada pelo profeta Isaías, daquele que viria para preparar o caminho do Senhor. Diz assim: a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. E eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. E ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Assim termina a leitura. Que Deus os abençoe. Estimados irmãos e irmãs, é tempo de limpeza em nossos corações. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos 1, verso 4. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Como está o seu coração? Está limpo ou sujo? Está precisando de uma faxina? Pois é o que fazemos quando nos deparamos com a sujeira, não é mesmo? Fazemos uma faxina ou deixamos tudo sujo. O pastor Edgar Lemke compartilhou uma mensagem que uma jovem chamada Yara Santos lhe enviou, falando sobre a importância de como se preparar no tempo de Advento para comemorar o verdadeiro Natal de Jesus. Ela escreveu assim: começou oficialmente o Advento. É um período em que as pessoas se preocupam em limpar e enfeitar suas casas para o Natal. Mas é muito mais do que isso. É um período em que devemos fazer faxina também em nossas almas, em nossos corações,
tirar a poeira e as teias de aranha da casa, enquanto tiramos os maus sentimentos de nossos corações, ódio, mágoa, ressentimento, inveja, egoísmo. Afastar os móveis para fazer a limpeza e também afastar atitudes negativas como pré-julgamento, rejeição, condenação, críticas, grosseria, mentiras, maldades, ciumeiras, raiva, avareza, cinismo e por aí vai. Limpar as janelas e limpar também o olhar, para realmente ver as pessoas à sua volta e prestar atenção aos sentimentos delas e às suas necessidades. Terminada a limpeza, aí sim iniciar a decoração. Encher o coração de afeto, ternura, respeito, compaixão e perdão. Encher-se de atitudes positivas como acolhimento, gentileza, generosidade, humildade. Tentar transmitir às pessoas próximas ou distantes sentimentos como autoestima, confiança, paz e amor. Então, quando o dia de Natal chegar, estaremos preparados para dizer: pode entrar, seja bem-vindo, nosso ilustre visitante, o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, como está o seu coração? Está limpo ou sujo? Pergunto de novo, está precisando de uma faxina? É o mundo em que estamos vivendo, vemos que essa faxina é urgente, pois o lixo da falta de amor está contaminando a humanidade. E para fazer essa limpeza é necessário fazer uso do instrumento correto, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos, conforme está no Salmo 119 e 105. A palavra de Deus, que conforme o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ensina a verdade, condena o erro, corrige as faltas e ensina a maneira certa de viver. O apóstolo Paulo também descreve na carta a Tito, no capítulo 2, dos versos 11 a 14, como o Filho de Deus é estimulado a viver. Está escrito: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo como uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Meus irmãos, limpeza envolve fazer uma arrumação, isso dá trabalho. E principalmente quando estamos para receber um ilustre visitante. Estamos para receber uma visita que vem do céu. Sabendo disso, estamos prontos para receber esse visitante? Ou será que ele não nos interessa mais? O pastor Juan Yurque Nogueira escreveu nos 5 Minutos com Jesus, no dia 8 de dezembro de 2019. A maioria das pessoas gosta de receber visitas e naturalmente se preparam para receber bem o visitante. Mas imagine a cena. O visitante envia uma mensagem avisando que virá em breve. E quando chega, encontra a casa toda bagunçada. Então, para poder ficar no local, ele precisa organizar a desordem, jogar fora o que não é necessário, limpar o que está sujo e consertar o que está estragado.
Você gostaria de estar no lugar desse visitante? Pensemos, mas é o visitante que vem para arrumar a nossa bagunça? Será dele essa obrigação? O visitante mais ilustre que conhecemos foi anunciado pelos profetas ao longo de muitos séculos, meus irmãos. Profetas de Deus proclamaram às nações que o Messias, o Cristo, o escolhido, viria para nos salvar. Foram muitas profecias a respeito de sua vinda. Hoje nós queremos lembrar o Salmo 85, que foi escrito pelos filhos de Corá, bisnetos de Levi, filho de Jacó e Lia, que formou a tribo dos levitas, responsáveis em cuidar da tenda onde o povo de Israel celebrava seu culto a Deus. Nesse salmo, os filhos de Corá, em oração, após o retorno do povo de Israel do exílio da Babilônia, pedem perdão a Deus e a sua ajuda, como Deus já havia feito no passado, com o povo de Israel, ao libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. O Senhor, em sua infinita bondade, prometeu para o povo prosperidade e salvação, e assim se fez. O profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, durante o cativeiro na Babilônia, também anunciou a promessa de que Deus iria restaurá-los, iria consolá-los. Encontramos em Isaías 40, 1 a 11, que o povo seria consolado com a vinda de Jesus, o Salvador, o pastor que cuidaria das suas ovelhas e apacentaria o seu rebanho. E Isaías escreve: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, abra uma estrada reta para o Senhor passar. E assim se cumpre, meus irmãos. Por isso, o Evangelho de Marcos, lido há pouco, também fala a respeito da história desse profeta anunciada por Isaías. Essa história também está no livro de Mateus, capítulo 3, e o livro de Lucas, capítulo 3. João Batista veio 700 anos depois de Isaías, filho de Isabel e Zacarias, primo de Jesus. A missão de João Batista foi preparar os corações das pessoas para a chegada de Jesus, que os salvaria de seus pecados. E foi no deserto, às margens do Rio Jordão, que ele anunciou: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará a vocês. Marcos 1, 4. Em Mateus 3, versículo 2, está escrito: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. E assim João Batista preparou os corações das pessoas que estavam aflitas, desesperadas para a vinda do Messias. Meus irmãos, o visitante está chegando. Quem é ele? Ele é Jesus, o Messias que visitou esse mundo há 2000 anos atrás. Abriu mão da sua glória para viver entre os seres humanos, completou a sua missão aqui na terra e após sua ressurreição voltou para o céu. Mas deixou uma promessa, que um dia virá novamente para julgar o mundo com justiça, os vivos e os mortos. Assim, para continuar preparando o caminho do Senhor e abrindo uma estrada reta para o Senhor passar, Jesus comissiona seus discípulos dizendo, lá em Mateus, no capítulo 28, versos 19 e 20. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, nesse comissionamento está o apóstolo Pedro, que de pescador de peixes foi chamado para ser pescador de homens por Jesus. Bem, após longa preparação, após vários desafios, vários altos e baixos, finalmente Pedro tornou-se um destemido mensageiro, um profeta do futuro, que anuncia as boas novas da salvação em Jesus, e na sua segunda carta, a carta de 2 Pedro 3, 8 a 14, além de alertar contra os falsos profetas, o profeta do futuro, Pedro, anuncia o dia do juízo final, o dia da segunda vinda do Senhor Jesus em poder e glória. E os sinais de sua vinda estão aí para prepararmos nossos corações, pois pode ser a qualquer momento. Como Pedro escreveu no versículo 10, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Será o dia que vai pegar muita gente de surpresa. Deus não revelou o dia para que a preparação seja diária. E essa preparação envolve a limpeza, a faxina nos corações, para receber aquele que virá novamente nos visitar. Mas como receber um visitante tão ilustre? Jesus não quer entrar em nossas casas apenas. Ele quer entrar em nossos corações. E então, como está o nosso coração, meus irmãos? Está tudo bem arrumado, bem cuidado? Analisando bem, teremos de reconhecer que está uma bagunça, não está? Vejam a vida à nossa volta. Será que por nós mesmos iremos conseguir organizar? Ainda é tempo de fazermos uma limpeza, ainda é tempo de arrumarmos a bagunça. E isso só poderemos fazer tendo ajuda. Por isso é que esse visitante ilustre é fundamental, pois somente ele pode limpar, arrumar a bagunça e consertar o que está quebrado em nossas vidas. Sem ele, nada pode ser feito. Ele nos deu as ferramentas para fazermos a limpeza, a palavra e os sacramentos do batismo e da Santa Ceia. O pastor Martinho Lutero Hoffmann, no devocionário Mensagens para Todos os Dias, escreveu referente à missão de João Batista. Hoje a mensagem de João vai encontrar inúmeros desertos e solidão, e falta de perspectivas, de ausência de Deus. E apesar de tantos profetas e filósofos, de deuses e religiões, em relação a Deus, há um deserto em nosso mundo. Que deserto é esse? É o deserto de paz e de amor. Basta olharmos à nossa volta. João Batista anunciou, conforme Mateus 3:2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Em Marcos 1:4, novamente repetimos, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Meus irmãos, mesmo que essas palavras tenham sido ditas há 2000 anos atrás, elas continuam valendo hoje. Essas palavras são para o mundo de hoje, são para você e para mim. Vemos a desordem causada pelo pecado, e por causa da desobediência o mundo está um deserto de fé, deserto de esperança, deserto de amor a Deus e ao próximo. A desordem é geral, na família, na sociedade, na política, na economia, na saúde,
na educação, na segurança pública, até na igreja. E a culpa não é da pandemia causada pelo coronavírus, e sim do pecado que contaminou o ser humano. Jesus vem a nós para nos consolar e restaurar. Mas, para que Jesus possa vir organizar tudo, é necessário nos arrependermos e convidá-lo para que entre em nossa casa. Meus irmãos e irmãs, vamos aproveitar esse tempo de advento e pela palavra e sacramentos do batismo e da Santa Ceia, peçamos ao Senhor ajuda para fazermos uma limpeza espiritual sensata em relação a nós mesmos. Uma limpeza justa em relação ao nosso próximo. E uma limpeza em sincero arrependimento em relação a Deus. Apesar de nossas falhas, o nosso Deus age por meio de sua palavra e dos sacramentos, a fim de perdoar os nossos pecados e renovar a nossa fé. E para nos conservarmos firmes até o fim, é fundamental estarmos conectados com Jesus, vigiando e orando sempre. Somente assim o deserto irá desaparecer e nossos corações estarão limpos para celebrarmos o Natal do menino Jesus, com fé, esperança, paz e amor. Portanto, meus irmãos e irmãs, permaneçam firmados em Cristo, e assim receberemos e iremos compartilhar o perdão, a vida e a salvação. Em nome de Jesus, nosso bom pastor. Amém. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Estimados irmãos, vamos dedicar ao Senhor nosso Deus as nossas ofertas de gratidão. Vamos falar com Deus em oração.
Amado Pai do céu, enviaste mensageiros para nos resgatar das trevas e para conhecer teus caminhos. Guia-nos em tua verdade e ensina-nos, pois tu és o Deus da nossa salvação. Como a Israel anunciaste que haveria de chegar o Messias, ajuda-nos a reconhecermos que Jesus é este Messias e, pela fé, recebê-lo com alegria. Limpa nossos corações e nos purifique de toda maldade. Guia-nos pelo teu Espírito para aceitarmos que somos pecadores e precisamos de arrependimento. Ajuda-nos a odiar o pecado e amar a justiça. Sê a nossa força na hora da tentação e ajuda-nos a te servir com alegria. Que a luz do teu Evangelho ilumine este mundo envolvido em trevas e assim conheçam o amor de Jesus. Aumenta o número daqueles que confessam a fé verdadeira com sinceridade e convicção. Louvado seja o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Que o amor capacite as nações a fundirem suas armas de guerra, transformando-as em instrumentos de paz. Oramos principalmente pelos que estão aflitos, concede forças para suportarem seu sofrimento. Fortaleça a fé para continuarem sempre esperando pelo Senhor, que os livrará de todas as dores. Oramos por Ricardo Clipper Brandão, que está passando por grande provação. Ilumina seu caminho com a tua palavra para que ele encontre a salvação. Intercedemos pelos que ainda não foram alcançados pela luz de Cristo, pelos que têm falta de sentido na vida, pelos que sofrem com desemprego, com doenças e estão desanimados. Pai nosso, nos dias ruins ou bons, na saúde ou na doença, rogamos que o teu amor dure para sempre. Especialmente oramos por nossa irmã Maria da Glória Santos Alves, Rayane Silva Lima, Leonilde Pereira e tantos outros enfermos. Cremos que o Senhor tem o poder da cura. Seja feita a tua vontade. Oremos também pelo aniversariante João da Ligna, que no dia 2 de dezembro completou mais um ano de vida. Senhor, o abençoe com ricas bênçãos. Aqueça os corações dos familiares com fé e esperança. Consola os enlutados que se despediram de seus entes queridos. Consola nossa irmã Juliana de Campos Chuse, seu pai Augusto, irmãos, netos e amigos. Se despediram de sua mãe, esposa e avó, Eva de Campos Chuse, com a esperança da ressurreição e a certeza de que ela, pela fé que teve, está com Jesus no céu. Que a mensagem do Advento e Natal traga a esperança de um novo tempo, de paz e salvação. Dá a todos alegria pela tua visita e, firmados em Cristo, vamos receber e compartilhar perdão, vida e salvação. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Louvemos agora ao Senhor. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de
Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, reina alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Peçamos agora a bênção no advento de nosso Senhor. Que Cristo, o sol da justiça, brilhe sobre nós e disperse as trevas, iluminando o nosso caminho. E a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e habite conosco eternamente. Amém. Aleluia. Diz o poeta no hino 11 do Inário Luterano: mesmo cheio de pecado, em sua graça confiai, revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-lo o mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Convidamos meus irmãos e irmãs para os nossos cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana Jardim Baiano, Nazaré. Pedimos que sigam os protocolos de segurança para a sua proteção. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 33217132. Nos despedimos, desejando a todos uma semana abençoada e protegida. Que Deus vos guarde sempre em seu amor, consolados e em paz com Jesus. Amém.